Brasil. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão, ou do seu radinho. Se você está conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Com que prazer estamos começando mais um programa com vocês. Ontem, na procura do Google, nós atingimos uma quantidade enorme de procura. Foi em torno de 1,5 milhão e a gente fica extremamente feliz com isso e agradece a vocês. A gente tem feito essa pesquisa e a gente está prometendo a você apresentar realmente essas pesquisas, porque são pesquisas referência. Isso não quer dizer, evidentemente, que se dimensione o número espetacular de ouvintes, porque você sabe, computador, ora você está de um jeito, ora você está de outro. Eu mesmo posso acessar o site desta ou daquela emissora 3 ou 4 vezes. Então, evidentemente, o número é alto, pode ser bem menor, mas de qualquer maneira isso representa muito para nós. Muito obrigado mesmo. Minha gente querida, você está ouvindo aí ao fundo o nosso querido Todinho já se manifestando, virou artista da família, recebendo 2 figuras espetaculares, 2 amigos queridos que estão aqui, que daqui a pouco eu vou cumprimentá-los. Eu vou dizer por quê. O Facebook, você sabe que a gente faz o programa inicialmente pelo Facebook, ao vivo, de 8 às 9. E depois ele segue para o YouTube e segue para as outras plataformas que eu tenho. A Fernando Sérgio Comunicador, Fernando Sérgio Radialista, enfim. E de qualquer maneira, acontece o seguinte, quando a gente apresenta esse programa, invariavelmente, quer dizer, você está vendo ao vivo, realmente 8 às 9 no Facebook. E o Facebook tem uma coisa muito interessante, que é trazer para nós algo que a gente já fez 2, 3, 4 anos atrás. E quando estava hoje pela manhã, que eu estava observando a aparelhagem necessária, naturalmente de computador, eu vi uma recordação minha de 3 anos atrás, uma abertura da época. Eu fazia a Super Madrugada Tupi, agora ela está azul, mas ela vai ficar cheia. E você vai ver, eu vou botar aqui de novo, você vai ver a atualidade disso aí, se Deus assim o permitir, né? Eu acho que saiu do ponto, meu Deus. Então, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro cumprimentar os nossos amigos para ver se posso colocar no ponto. Começando com ele, olha só, doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. Estava morrendo de saudade, né? Pois é, saudade mesmo. Recentemente no almoço, foi. Binder, e eu falei, olha, eu tenho a impressão, não é uma promessa, que dia 27 de janeiro, é hoje, né? Sexta-feira, 27. Certo. Eu vou conseguir escapar. E olha, quase que eu não consigo. Apesar desse período espremido entre feriados, realmente foi complicado poder encontrar aí uma horinha para estar aqui de novo, que eu estava morrendo de saudade dos teus seguidores do YouTube e do Facebook, a gente poder interagir. São tantos, e eu à distância muitas vezes, eu pelo Facebook acompanhava o programa e ficava imaginando, e nessa situação, o que eu faria, o que eu diria, enfim. Mas de qualquer forma, eu estou aqui de volta, muito feliz para encerrar esse ano. Uma honra para mim. Olha, outra honra, ele que é professor, doutor em matemática, né? Você vai quando? Bom dia primeiro. Bom dia, Fernando. Você vai quando para o Paraguai, para a universidade lá? 6 de janeiro. Sempre você vai, né? Uma vez por ano. E tem muitos estudantes brasileiros lá, né? Temos lá, está em torno desse ano já, em torno de 5 mil pessoas. Muito bem. Das universidades, são 7 universidades que têm um convênio com o Mercosul. Que maravilha. Então agora dia 6 de janeiro eu estou indo, volto no dia 19. Eu vou voltar com essa gente maravilhosa e quero agradecer o profissionalismo deles, que aqui é o seguinte, quando o mecanismo falha,
os profissionais dão conta do recado. Olha só a atualidade disso, que foi lembrado pelo Facebook. Você sabe que computador tem um tempo, né? Se eu não botar no ar, realmente, isso aí é um making off. Por enquanto está sem isso. São os estudos até atuais, né? Da própria Rádio gravação. Mas vamos ver. Vamos ter aí um programa que espero possa ser de qualidade. Não é isso? E o Didi com certeza será. Eita, música, olha. Olha lá o nosso Geraldo Senna, estamos aqui do esporte. E vamos aqui ao nosso Anderson AA. Alô, Anderson AA. Abraço, Anderson. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E o Natal foi jóia? Beleza, pura, show de bola. Legal. Você em casa com a família? Tá bom. 100%. Um abraço para a Ana Rodrigues, que está curtindo a gente, o Alves Júnior, Fernando Pereira, não é? O Nilson Salles, muita gente assistindo a gente. E vamos agora nos preparar. Vocês veem lá as providências que vão sendo tomadas, né? Para que a gente possa fazer aqui uma gravação legal. E nesse minuto, então, eu vou mudar aqui a câmera. E aparece essa figura aqui, ó, que sou eu. Muito obrigado também a Valéria Cristina Lopes. Oi, Valéria. Cá estamos nós. Vamos nós, a hora que você quiser. Uau. Hein? Triciana Fonseca. Alô, Trio, um abraço. A esposa do Wagner Menezes, o Ayrton Filho, Conceição Santos. Muita gente querida. Falar um pouco mais alto. Eu sei. Alô, minha gente. Vamos lá. Agora. Fala sério, com Fernando Serra. Fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode concordar ou discordar. Afinal de contas, longe de mim, mais bem longe, a pretensão de ser dono da verdade. Mas se o negócio é noticiar e opinar, cá estamos nós. E outro dia me perguntaram, um dos nossos queridos ouvintes que me parou na rua, disse: você está com cara de ser Fernando Sérgio. Eu disse: sou eu sim. Ele falou: puxa, né, eu gosto muito daquela sua parte do programa, uma hora que você de repente dá conselho. Eu falei: não dou conselho, eu dou opinião. Opinião é uma coisa que, se servir, a pessoa vai e segue o caminho. Se não servir, ela sabe que aquele caminho ela descartou. Aí ele me disse assim: Fernando, me diz uma coisa, como é que a gente faz para viver na crise que nós estamos vivendo, na dificuldade que nós estamos vendo? E o sujeito estava literalmente apavorado, porque ele fica vendo muita televisão, e ele dizia: Fernando, todos os noticiários de televisão só dão notícia do pior que está acontecendo. E infelizmente eu sou obrigado a concordar com ele. É um negócio louco, né? Porque na verdade a gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil. Isso é verdade. Mas tem muita coisa ruim acontecendo no mundo inteiro. Também é verdade. A gente sabe também que se tem de divulgar tudo o que está ocorrendo, porque senão, por exemplo, acontece um incêndio num determinado lugar, você está caminhando, ou mesmo de carro para ir para lá, como é que você vai, de repente, desviar se não tiver uma emissora de rádio que vai, naturalmente, reportar o que está acontecendo? Então, nesse particular, perfeito, tudo bem. Mas será que não existe a tal da compensação? Será que não existe aquela preocupação do editor, né? Seja de qualquer noticiário, de qualquer lugar, de começar a botar juízo na cabeça e começar a dizer assim: não, eu não vou divulgar só as coisas ruins, eu vou divulgar também as coisas boas. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade? Se você sai do Brasil e se você vai para outros países, mesmo aqui perto, vai lá para Buenos Aires, vê se divulgam crimes da forma que nós divulgamos. É um negócio louco, parece que o brasileiro gosta de sofrer. Claro que tem-se que divulgar, notadamente se o crime for cruel. Mas por que não também dizer algumas coisas boas que possam estar acontecendo? Senão todo mundo vai ficar com aquela imagem: olha, o último a sair desliga a luz no aeroporto. E na verdade não é bem assim. Muitas coisas boas acontecem no Brasil. Ah, Fernando, o que acontece? Político não. Os políticos até agora têm demonstrado que são muito incompetentes, são orgulhosos, são pessoas que se acham acima do bem e do mal, e só porque tiveram essa ou aquela votação,
eles botam o nariz em pé e a gravata bem ajustada na goela, que é para não mostrar a goela que é desse tamanho, né? Goela grande. Principalmente esses safados, esses pilantras que mandaram a mão no erário, roubaram tudo que é nosso e de repente fazem de conta que não é bem isso, podem pagar bons advogados, entre aspas, né? Porque o que defende o mal efetivamente não pode ser bom, para ver se consegue sair da cana. Mas é cana mesmo para valer e duramente falando. Agora é aquela história, gente. Eu fico preocupado porque esse meu amigo que pediu, Fernando, não fala meu nome não, que eu moro perto de uma comunidade, o cara pode, olha só a que ponto chegamos. Fernando, não fala meu nome, que eu moro perto de uma comunidade e o chefe do morro lá pode acabar com a minha família se souber que eu fiz essa reclamação. Ora, meu Deus, que tipo de reclamação devo ter? E não é porque eles gostam de ser divulgados. Os bandidos gostam de ser divulgados. E muitos coleguinhas de imprensa ficam fazendo esse tipo de coisa. Então, para não dizer que o Fernando falou que não deve ser divulgado o crime, a maldade, não é isso. Isso tem que ser divulgado para que a pessoa do bem se afaste dessas coisas que levam ao mal. Com certeza. Mas a minha preocupação maior é fazer com que os nossos queridos colegas de imprensa percebam que tem muita coisa boa, gente. Meu Deus do céu, basta você ir no INCA, hospital do que trata do câncer e que trata as pessoas dentro das suas possibilidades. É verdade que nós temos hoje uma série de hospitais muito aquém do que deveríamos ter, mas em contrapartida a gente tem alguns poucos profissionais, médicos por sinal, que fazem das tripas do coração para poder salvar uma vida, mas não podem salvar todas, infelizmente. Então é aquela história. E hoje você saindo do Brasil, e nem todos podem fazer isso, você vai observar que na imprensa norte-americana e mesmo na imprensa europeia existe uma correlação, uma correspondência entre a notícia ruim e a notícia boa. Mas não é porque se correspondem, talvez até a palavra não seja essa, é a correlação, a preocupação correlata de fazer com que ao lado de uma notícia ruim esteja também uma notícia boa, uma notícia que possa motivar o leitor. Depois, aí falam, os jornais estão acabando. Mas não é que estão acabando, é que não estão sabendo fazer a coisa como deveriam fazer. É aquela velha história. Esse ouvinte que me abordou, ele tinha e tem inteira razão. Ele disse, Fernando, eu não vou ver mais jornal de televisão. Não me interessa nem o Jornal Nacional, ele falou, porque eu não aguento mais. Eu preciso trabalhar, eu preciso arranjar emprego, e eu não sei se ele está trabalhando ou se ele está arranjando emprego, e de repente eu fico assim apavorado, eu fico sem saber, meu Deus do céu, já passa uma pessoa na rua, eu fico assim, botando a mão no bolso, escondendo o celular, e disse mais que a mulher dele está botando o celular no sutiã, gente. É aquela velha história, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, não só como país, mas também como imprensa. A gente tem que ter uma preocupação. Outro dia eu cheguei a comentar aqui com vocês, né, que eu fui a uma formatura de um garoto, muito legal, muito linda a formatura, me emocionei com aquilo. E há anos eu pergunto isso, por que será que uma formatura, né, de um estudante que lutou, passou percalços, estudou e chegou a pegar o canudo, como se diz, por que será que isso não dá sequer página do interior de jornal? Por que o professor brilhante que lá estava, foi na Casa de Espanha, né, e fez um discurso muito bonito, por que não se entrevista aquele professor? Por que não faz algo mais construtivo para poder mudar um pouco a estrutura, fazer com que as pessoas que hoje estão de forma errada possam se interessar pela produção, pela produtividade do bem? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que a gente tem de fazer, porque senão fica difícil, meu Deus do céu, não é? Claro que a vida tem os seus momentos difíceis, a gente sabe disso e não precisa ninguém ensinar para a gente. Mas com certeza tem momentos muito bons, coisas meritórias que de repente não são divulgadas como deveria.
está no ar. Eu ia dizer, está no ar a Super Madrugada Tupi. Eu tenho um profundo respeito pelo rádio bem feito, inclusive pelo rádio feito pela Rádio Tupi. Essa mensagem foi gravada há 3 anos. E eu não vou cometer a redundância do há 3 anos atrás, mas até é bom falar isso, porque ninguém vê o H quando a gente está falando. Quando eu gravei esta mensagem, eu estava com 7 meses de salário atrasado. 3 anos depois, eu continuo com 7 meses de salário atrasado, com relação à Rádio Tupi. Não só eu, 71 que antes de mim foram demitidos, entre eles de Mihal, e 53 que depois também saíram de uma forma espontaneamente ou demitidos, do qual eu me incluo. Eu entendo as dificuldades eventuais que uma emissora passa, tenho profundo respeito pelos 21 anos que passei nessa rádio, e teria de ter mesmo, porque não só 21, se contar com os outros 2 que fui depois, seriam 23, foi através do trabalho honesto e franco de Alfredo Raimundo Filho, que nós conseguimos, ao longo de 22 anos, recebermos o nosso santo salário em dia e eventuais comissões. E graças a isso eu pude adquirir um patrimônio que provavelmente 95% dos que hoje ainda estão pugnando para receber o que é deles, o direito. Ainda ontem eu recebi um telefonema de um amigo querido que eu tive a oportunidade de ajudar, quantos eu pude ajudar dentro das minhas possibilidades, e dizendo: Fernando, não vai precisar pagar o anestesista não. Graças a Deus, o plano de saúde que era do meu pai ficou para mim. O plano de saúde, eu falei, o anestesista estava pensando, o anestesista da mulher dele, o anestesista estava pensando que eu ia dar o golpe. Eu falei: olha, eu não tenho como, só na hora que derem o reembolso. E olha, não vai ser preciso você me ajudar, porque eu ouço o reembolso. É o retrato da justiça brasileira que anda a passos de cágado. Eu tenho que ter respeito pela atual diretoria, até tenho a oportunidade de ser confrade, a palavra certa aí no caso seria fraterno da Fraternidade da Comunicação, do atual diretor, Josemar, que obviamente está lutando para tocar a rádio, e está lutando muito bem, tem grandes profissionais lá, tem pessoas que estão, enfim, tocando o barco, mercê ou da necessidade ou mercê da prosperidade. E a gente tem que torcer por isso. Mas apenas isso é para demonstrar a atualidade de uma coisa ocorrida há 3 anos. E outra, um fato real de que todas essas pessoas que eu mencionei, isso sem mencionar os mais de 150 funcionários do fechado Jornal do Comércio, que até hoje também não receberam. Todos ganharam na justiça em primeira instância e todos vão esperar a tal da segunda instância para ver se um dia a coisa acontece. E agora, recentemente, almoçando na Fraternidade da Comunicação, no almoço de ano, no final de ano, eu conversando com Aziz Ahmed, comentei com ele: Aziz, agora você vê, né, esse tempo todo passado e não pintou nenhum cascalho, para falar a maneira fácil que a gente fala, e virou Aziz para mim e disse assim: Fernando, você sabe que eu saí da Manchete tem 15 anos e até hoje não recebi. É um negócio louco, né? É um negócio louco, mas é a vida de um país que pede para ser reformado. E daí eu comecei o programa de forma diferente, porque eu fiquei muito comovido com essa história da anestesia, sabe? E de outros tantos que a gente teve a oportunidade. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque eu não tenho mais a necessidade de trabalhar em rádio. Pode ser que um dia mais cedo ou mais tarde venha a acontecer, mas é uma pena ver amigos queridos, pessoas que representaram muito e que hoje estão, né? Posso confidenciar uma coisa? Desamparadas. A mim, a Rádio Tupi não deve rigorosamente nada, porque eu nunca recebi nada. Exatamente, sequer nós contrato sabemos que disso. eu tive, eu vou lá graciosamente. Contudo, minha esposa, que foi superintendente administrativo financeiro, você sabe muito bem, por ter na época
se recusado a fazer o fechamento da Rádio Nativa, porque ela, controladora do financeiro, sabia que não havia dinheiro para as demissões, foi demitida também. Da mesma forma que você, Fernando, depois de 18 anos... 23. Aguarda. Você É 23, 20, ela 20, 18. é. 18 anos de Ela serviços muito bem prestados. E Aí eu boa me lembro. parte da rescisão dela ela não recebeu, entrou na justiça, claro que ganhou, porque é um direito trabalhista, e mesmo assim não recebe. Eu continuo indo lá. Já falei várias vezes para ela. A vontade que eu tenho é de não pisar mais lá. E ela disse, não, o que você faz para a população. Faz muito bem, faz pela população. E é importante que você continue fazendo, mas prazer de lá não, e agora menos ainda. Alguns anos atrás, eu vou confidenciar isso com você e seus ouvintes, talvez 88, 87, por aí, Saturnino Braga era o nosso prefeito. E da mesma forma que hoje o caixa da prefeitura com grandes dificuldades. Na época, recordando 30 anos de política atrás, Leonel Brizola, governador do estado, presidente do PDT. Saturnino Braga, que se elegeu por esse partido, no meio da caminhada resolveu mudar de partido e foi para o PSB. O que eu soube é que o caixa do estado no repasse à prefeitura simplesmente fechou a torneira, o que deixou a prefeitura com uma dificuldade de caixa terrível e começaram os atrasos. Muito bem. 3 meses de atraso, greve dos médicos. Eu era jovem então, não que não seja hoje de cabeça, mas naquela época bem jovem, 7 anos de profissão, eu falei, não cabe ao segurança fazer triagem, não cabe ao auxiliar de enfermagem, a enfermeira. Somos nós que somos responsáveis, vamos lá para frente fazer a triagem e explicar à população que a gente paralisou por conta da falta de recebimento. E, ao mesmo tempo, vemos aqueles casos que eventualmente têm uma maior gravidade e esses a gente atende pontualmente. Isto posto, fizemos um rodízio, éramos 3 clínicos nessa equipe, era uma pequena emergência na Avenida dos Italianos, Hospital Municipal Carmela Dutra, que o Brizola havia reaberto na época. E eu era o chefe do plantão, equipe de sexta-feira, dia e segunda noite. Fiquei com meus colegas lá, chegou uma jovem, por volta dos seus 25, 26 anos, muito pálida, o clínico, né, observando. E eu falei, você mocinha, vem cá. Botei-a para dentro do hospital. Fui conversar com ela, estava com uma hemorragia intensa, já tinha 5 dias. Já havia procurado 2 locais de atendimento que recusaram atendimento a ela. No mesmo centro clínico, resolvi examiná-la e vi que ela estava com um colo do útero pérdido, ou seja, em processo de abortamento inevitável. E muito pálida. Pouco taquicárdico, botei um soro para compensar e falei, eu vou te levar para Herculano Pinheiro, que como nós estávamos em greve, mas a transferência de hospital para hospital dava para ir. Muito bem. Fiz a transferência, o documento da transferência ficou de posse de mim, com recebimento por parte do colega, que confirmou e foi fazer o procedimento necessário da curetagem, que é o procedimento a ser feito, e ainda comentei com ele. Eu acho que ela vai precisar tomar sangue, que ela está muito anemiada. Voltei para o hospital. Quando chego no hospital, o segurança falou assim, o doutor Vitor Farias, que era o diretor então do hospital, um grande amigo, quer falar com o senhor. Quando eu entro, ele falou, fecha a porta, senhor. Fechei. Que ele que você fez? Porque num programa, eu não vou citar o nome, de grande audiência, pela Rádio Tupi, uma apresentadora noticiou que o doutor Silvio Provenzano, no Hospital Municipal Dutra, havia recusado atendimento à jovem fulana de tal, que obrigada a pegar um ônibus, abortou no ônibus. Eu falei, por acaso a jovem é essa aqui, que eu estou aqui com a ficha de transferência dela, inclusive com 2 gotas de sangue, suja a ficha. Ele, eu vou checar na Secretaria Municipal de Saúde. Ligou para a secretaria, exatamente essa. Eu falei, olha, eu estou com a transferência aqui, eu quero a retificação. Esta pessoa, esta apresentadora, jamais fez a correção do mau jornalismo que ela sempre praticou. Jamais. Não teve a hombridade, a honestidade, a seriedade De voltar de a corrigir. dizer, Nesse dia, numa época que não existia celulares ainda, você sabe muito bem, ao chegar em casa, eu recebo um telefonema na minha casa, no fixo, 246-6728, nunca esqueci esse nome, da minha mãe. Não criei um filho para ser assassino. Porque no programa da Deixa Pra Lá, ela disse que você recusou atendimento, você esteja em greve, não está recebendo, até entendo, mas recusar atendimento, eu falei, pelo contrário.
De 3 médicos, eu fui o único que atendi e transferi. Pois é, coisas da vida. E curiosamente na Rádio Tupi, onde hoje eu tenho um grande grupo de E seguidores. nós temos amigos queridos, você mesmo Sim. participa do programa de 2 queridos Poxa, amigos Francisco meus. Barbosa, amanhã eu vou estar com ele. O Chico Barbosa, que eu mando um abraço, o Heleno Rotari. Eu quero deixar claro que essa abertura minha é apenas um fato que se constata hoje em dia e que eu entendo perfeitamente A gente fica atual chateado, administração, porque grandes amigos com que está dificuldades. lutando por continuar na maioria das vezes. Mas é o retrato do país que você vê que há 3 anos atrás foi uma crônica absolutamente atual com relação a hoje. Pedro Carlos, sua opinião? Fernando, como diz outro, sem comentário. A situação de 3 anos atrás está se repetindo hoje. Ou está mais grave hoje. Né? Aí se pergunta assim, o que foi feito lá atrás para que essa situação mudasse? E o que está sendo feito hoje para que isso não aconteça? Então eu vejo uma paralisação muito grande dos nossos governantes em relação a isso. Não sei se é uma paralisação por incompetência, se é uma paralisação porque a coisa está muito assim, grave mesmo, né? Ou se é uma descrença já da população em relação a esses governantes. Porque a gente escuta, né? Vamos fazer a mudança disso, mudança daquilo, conforme a governadoria, que graças a Deus agora acabou com aquela bravata toda, né? Que eu vou fazer, eu vou acabar e nada. O nosso prefeito também, que entrou com um discurso de fazer isso, fazer aquilo. Ia cuidar das pessoas. Né? Mas não falou cuidar onde nem como, né? É igual aquele deputado Justo Feríssimo do Chico Anísio. Os pobres não vão ver mais a pobreza do Brasil. Como, seu deputado? Vou mandar furar o olho de todo mundo. Então, de repente, ele falou isso, né? Quis dizer uma mesma situação dessa. Mas é engraçado que você passou o vídeo de um programa, desculpa, professor, de 3 anos, né, passados. Que eu nem lembrava. E o Face tão atual. Não é? Está tão atual, não é verdade? Você continua sem o recebimento mais do que justo, devido e trabalhado e processado já na justiça. Já em ganho em primeira instância. Eu tenho esse exemplo de casa. Então a justiça determinou, paguem. Você pagou? Não, eu também não, nem eles. Ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. A gente sabe que ganhou, é como se aquilo não fizesse falta para o ajuste de contas, de dívidas, que só crescem, porque os juros são imperdoáveis. Eu digo que são 2 coisas que são absolutamente cruéis, as instituições financeiras e o tempo. O tempo deixa marcas que ninguém tira. Verdade. E a instituição financeira não quer saber se você tinha um dinheiro a receber e por isso você não pode pagar. Absoluto. E hoje eu vejo na prefeitura colegas com tempo de atraso também, que me levaram lá no Conselho de Medicina cartas de despejo. Meu Deus. Por quê? Imagine o Natal desses colegas. Aí eu te pergunto, na minha profissão, todas é necessário, claro, mas talvez mais na minha, o equilíbrio é fundamental para que o profissional possa dar o melhor de si. Ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter calma. Imagina uma pessoa que chega com dor no peito, se ele estiver estressado também, o que ele vai poder fazer para ajudar aquela pessoa? Faz um eletro, mas ele pálido, transpirando, suando, o paciente que está lá deitado, se não infartou, vai infartar. Eu te pergunto, como é que esse indivíduo numa emergência, nessas condições, tem o equilíbrio necessário se ele saiu de casa, sabendo que não vai ter Papai Noel para os filhos, que a esposa de cara feia, porque não tem as coisas dentro de casa, veja bem, ele trabalhando, porque não pagaram. E eu vejo um discurso absolutamente, desculpe o termo, hipócrita. Está tudo bem. Está tudo bem onde? Na casa dele, né? Pois é, eu não sei se eu está. Até falando será que ele deita? Professor, me pergunte se os indivíduos não têm consciência. Sabe o que é consciência? É chegar em casa e dizer assim, meu Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz o suficiente, porque eu me pergunto isso todo dia. Você colocou assim, as pessoas estão preocupadas com o Natal, eu estou preocupada com o dia a dia. Como é que está pagando a conta de luz, conta de água, então, alimentação, a escola? Muitos não estão. Não saíram de lá, e que eu até homenageio, não o fizeram, porque precisavam daquilo
Eu contei para você até de um amigo operador que estava perdendo o apartamento financiado, porque não tinha dinheiro para pagar. Essa questão é de 3 anos. Vamos voltar um pouco aí, uns 7 anos atrás ou 8. A Gama Filho, a universidade, até hoje não pagaram seus professores e funcionários. A Manchete não pagou vários. Já tem 10 anos, pode botar uns 10 anos que a Gama Filho está fechada e não pagou até hoje. Eu conheço professores que trabalharam lá e estão aí sem receber. Você dá aula na Rural, na Federal. Você é pago para dar aula e você é competente para dar aula. O Dr. Silvio Provenzano é presidente do Conselho Regional de Medicina, é médico, emérito, digamos assim, e ele recebe por aquilo que ele faz, é competente. Por que o político não pode fazer? Aí te pergunto, eu diria que recebe muito melhor, hein? Não tem. E em dia, com todas as garantias e todas as modalidades. Se existe uma carreira que é absolutamente lucrativa é político. Basta ver a verba que eles têm de representação para colocar um sem número de assessores, e sabidamente muitos dos políticos, não vou dizer que são todos, porque não tem como provar, mas muitos dos políticos colocam assessores recolhendo uma parte que é do fundo partidário, aspas. Por isso é que talvez haja esse interesse absolutamente egoísta desses indivíduos de correrem atrás de eleições. Aí quando chega na época, e a gente vai chegar em 2020, a eleição para prefeito vai ser esse ano, e a gente vai ver aquilo que se faz no Brasil há décadas, e a população não percebe. Os hospitais voltam a funcionar maravilhosamente, escolas, tudo, né? As ruas são asfaltadas, postos de saúde são fundados e esquecem que durante 4 anos postos de saúde foram fechados, profissionais cruzaram os braços porque não recebiam, e quantos pneus e quantas suspensões não quebraram com os buracos que assolam a cidade. Verdade. Poucas vezes na vida... A calçada. Poucas vezes na vida... As calçadas, sim, esburacadas. Copacabana, onde eu trabalho... Aqui na Tijuca. Eu tive 3 pacientes só no mês de dezembro que sofreram lesões de ligamento, um inclusive fraturou o pé, tropeçando em buracos na calçada de Copacabana, a famosa calçada de Copacabana, cartão postal da nossa cidade. Mas eu tenho certeza que tudo será corrigido até outubro. Eu não tenho a menor dúvida. A gente vai ver uma enxurrada, uma tempestade de obras. Vai aparecer, tudo que durante... Agora aparece dinheiro, aparece verba para tudo. E a conversa dentro do palácio da cidade é que a reeleição é certa. A reeleição é absolutamente certa. Pessoas que convivem, digamos assim, da proximidade do atual prefeito, dizem que para eles é fava contada essa eleição, fazer pro forma. E quando a gente vê os futuros postulantes a uma candidatura, meu Deus, valha-me Deus, são escolhas que é escolhas de Sofia. Né? Aquela mãe que tinha 2 filhos e um teve que morrer, ela tinha que escolher qual que ia morrer. A gente vê qual que não vai nos matar por mais 5 anos. Terrível. Não, no momento... Você se arrepende do voto que você fez no Marcelo Crivella no segundo turno, na eleição passada? Não, eu não tinha muita opção. Aliás, eu não tinha outra opção. E agora, como é que vai ser? Eu juro por Deus que eu não sei. Juro por Deus que eu não sei. Que ele vai ao segundo turno. Pode escrever que ele vai. Agora a pergunta é, quem irá contra ele? Eu não serei. Eu sou filiado em um partido político. E eu digo graças a Deus, porque os partidos políticos que nós temos no Brasil são associações de indivíduos que, para melhorar, teriam que reencarnar. Várias vezes. E eu quero falar por várias vezes. Não é verdade? E a situação, Pedro, no professorado universitário federal, a qual você participa? Está normal, está tudo direitinho, tem atrasos? O pagamento não está atrasado, mas o salário está totalmente defasado. Nosso salário, nós estamos há 6 anos sem ter um reajuste. Então foi diminuindo. Então o salário está defasado. Hoje, um técnico hoje aí da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, um técnico a nível de 2º grau está ganhando mais do que um professor. Com doutorado. Está ganhando mais do que aquele como você que tem doutorado. Que tem a exigência para poder fazer o concurso, tem que ter o doutorado. E eles têm que ter a exigência de ser técnico em ensino médio.
E ganham mais que vocês. Está aparecendo aí, está direto aí no LinkedIn, técnico para isso, técnico para aquilo, processo de seleção São Paulo, salário de 7 mil, 8 mil, que é o salário inicial de um professor que tem doutorado numa universidade. Você vê. As coisas são meio absurdas, as pessoas não sabem. Eu tive que me licenciar em 1º de outubro de 2018 do meu cargo. Está em vacância, chefe de serviço de clínica médica, para onde, se Deus permitir, dia 1º de junho agora deste ano, que está começando 2020. Vai voltar aos planos servidores. Volto para a chefia de serviço de clínica médica, conforme, a menos que haja alguma mudança na direção do hospital. Mas, a princípio, com o atual diretor que lá está, ele já disse não. Doutora Regina, ela se comprometeu a ficar até você poder sair da presidência e voltar a coordenar a clínica médica do hospital. Eu voltarei para lá com uma palavra assumida. E o meu pai, grande italiano, Giovanni, disse o seguinte: a única coisa no homem que não pode perder o valor é a palavra. Então já assumi esse compromisso e vou mantê-lo. Você não vai continuar no conselho como conselheiro, mas não mais com as obrigações de ter dedicação exclusiva que eu tenho hoje. Você sabe que eu, como chefe da clínica médica, médico em final de carreira, ganho menos que a chefe de enfermagem? E, com todo respeito às enfermeiras, que têm um valor imenso, mas é uma inversão total de valores. Porque o meu curso tem 6 anos, ou teve 6 anos, de 76 a 81, e o dela teve 4. Eu tive que fazer 5 anos de especialização para poder ter alguma graduação e ser um especialista registrado. Ela tem uma especialização que levou 2 anos, ou seja, a formação dela como especialista na área de enfermagem levou 6 anos. Foi o tempo de duração do meu curso. Eu fiz um concurso para entrar no hospital em que haviam 890 médicos para 12 vagas. Não sei as condições que ela entrou, mas hoje ela ganha mais do que eu. Evidentemente que ela pode olhar para mim com aquele lugar de superioridade, quem ganha mais. Por quê? Porque no governo da senhora Dilma Rousseff, ela tirou dos médicos uma série de... porque o salário não aumentava, desde Fernando Henrique, diga-se a verdade. Fernando Henrique, durante 8 anos, congelou o salário do funcionário público federal. O salário do funcionário público federal foi congelado pelo Fernando Henrique durante os 8 anos do governo dele. Depois veio o Lula, onde não houve muita melhora. O primeiro ano foi razoável, ele deu alguma coisa que precisava dar, porque estava a corda no pescoço. E quando a senhora Dilma veio, quando a senhora Dilma veio para levar avante o projeto de poder de, sei lá, 100 anos do PT, uma coisa que eles sempre souberam, e aos petistas pode-se fazer muitas acusações, menos que eles sejam idiotas. Eles sempre souberam que os médicos são uma força que normalmente conduzem muito votos da população, porque quantos pacientes o médico não atende no seu dia a dia? E a pessoa, quando procura o médico, procura pela confiança, procura pela seriedade. Se esse médico diz assim, olha, não vota na Dilma, porque essa tem uma série de compromissos, vota em X ou Z ou no burro, é possível que influencie. Nós somos uma força. O que eles fizeram? Vamos tirar prestígio. Como tira prestígio? Primeiro, abriram centenas de faculdades de medicina para povoar o Brasil de médicos. Cursos de graduação que não atingem o mínimo da qualificação. Foi feito em todas as áreas. Pois é, se eu tenho 10 mil médicos, e na época eu tinha em torno de 350 mil médicos no Brasil, hoje já passou de 500 mil, em poucos anos. O que levou 200 anos para formar 350 mil, em 10 anos praticamente duplicou. Quando me formei aqui no Rio de Janeiro, formávamos por ano em torno de 1.000 médicos por ano aqui no Rio de Janeiro. Hoje estão se formando quase 3 mil. Então, quanto mais você desvaloriza o profissional. Segunda coisa, resolveram importar, aspas, médicos cubanos, aspas. Por que essas aspas? Porque, por exemplo, esses médicos que aqui fizeram a prova de revalidação no primeiro momento, tiveram apenas 1% de aprovação. E sem aprovação do revalida, não há como exercer a profissão em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo. Não é o Brasil que tem essa lei. Ela é universal. Nos Estados Unidos foram 2 dias de prova de revalida para poder ter o direito de ir para lá. Obviamente, prova em inglês. Tá? Desde o curso básico até uma área específica que você pretendia. 8 horas de prova cada dia. Feita onde? Aqui, no consulado americano, na Roosevelt.
Isso em 1983. Dificílima prova, para você conseguir os 7. Não é os 5, não, 7. É o mínimo para dizer, você está habilitado a ir para lá e ter a tua habilidade médica reconhecida lá. Quer dizer que você vai ter emprego lá não. Quer dizer que você está autorizado a ir lá e frequentar o hospital. Aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, eles tiveram 1% de aprovação. Chateados com isso, porque evidentemente que era uma pedra no caminho dos projetos políticos daquele partido, eles importaram médicos e, veja bem, pagando ao governo de Cuba 10 mil, quando o chefe da clínica médica dos servidores não recebia 8. Ou seja, um médico cubano que me transferiu uma criança naquela época para o Hospital dos Servidores com 5 anos de idade, com a hipótese diagnóstica de câncer abdominal, diga-se de passagem, eles vieram para trabalhar onde os médicos brasileiros supostamente não iam. Esse cara estava na UPA Bangu. É um rincão bem distante, né, dona Dilma? Bem distante. E ele transferiu com câncer abdominal, era uma apendicite com abscessos. Foi operada lá no meu hospital. É esse o nível. Esses médicos agora foram para o Uruguai fazer a prova do Revalida lá. E olha, a prova do Revalida do Uruguai não é mais difícil que a do Brasil, não. Nenhum foi aprovado. Na verdade, eram agentes de saúde que faziam um trabalho importantíssimo nas comunidades de Havana e arredores, e que aqui foram ocupar o lugar daqueles que o governo do PT nunca valorizou. Felizmente agora, queriam impor, através do Congresso Nacional, dentro do projeto Médicos pelo Brasil, do Luiz Henrique Mandetta, que não era perfeito, estava muito longe daquilo que nós médicos pedimos a ele, mas já era pelo menos um avanço no sentido do resgate da qualificação do médico, inclusive com cursos de pós-graduação, tendo esse projeto, com estímulo ao médico a se aperfeiçoar. E eles quiseram embutir no Congresso o Revalida Light, que foi bloqueado. Lamentavelmente, com o veto presidencial ao Revalida Light, que era um pedido do Conselho de Medicina e da Associação Médica Brasileira, o primeiro na voz do Mauro Ribeiro, presidente, o segundo do Lincoln Lopes Ferreira, e era um pedido de todos os conselhos regionais que fosse vetado, eles também vetaram a restituição das gratificações que os médicos tinham perdido, lá se vão mais de 5 anos. E continuou recebendo menos que a chefe do enfermagem. Parabéns para ela, nada contra, não é inveja. É apenas eu me pergunto que país é esse, me lembro do De Gaulle. Imaginem se fosse esse ponto dessa qualificação profissional. Pedro, só um minutinho que eu quero registrar uma coisa, senão a tela vai sair fora, porque é aquela história. Isso representa o esforço da gente. Aqui está o Google, o programa Fernando Sérgio, nesse momento à procura de 46.300.000, o que não quer dizer audiência. É preciso deixar bem claro isso. Na verdade, isso é computado de todas as pessoas que estão procurando o programa. E é um somatório de todos os programas que estão hoje no YouTube. Quer dizer, a pessoa que quiser, ela pode ir constatar esses programas. Então é um somatório, e isso não significa que sejam 46 milhões de pessoas. Não, pelo contrário. 46 milhões de tentativas de encontrar você, uma pessoa, o que é um número mais do que significativo. Parabéns para todos nós, né? E nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 2 anos e meio. E eu fui convencido por um amigo a divulgar isso, porque é importante, é uma cifra, de qualquer maneira, uma cifra importante, dizendo que as pessoas, algumas ficam, outras vão embora, mas de qualquer maneira, graças ao Google por isso. Por favor, desculpa te interromper. Não. Mas essa questão que o Silvio colocou da qualificação, isso não aconteceu só na área médica, em todas as áreas. A ideia do programa é boa, mas a execução não é tanto assim, que é a universidade para todos. Sim. Eu não sou contra a universidade para todos, ao contrário, eu sou a favor da universidade para todos que querem e tenham condições de. Sim. Então você hoje está terminando em todos os níveis de graduação, em todos os níveis, as pessoas estão terminando a graduação ainda com uma formação a nível de técnica, infelizmente. E faz falta técnica. E faz falta. E aí a gente acha que só o doutor tem valor, mas os técnicos são fundamentais. E existem lugares do mundo que a remuneração do técnico é muito melhor. Muito boa. É melhor, às vezes, até do que alguns profissionais de nível superior. Porque são eles que trabalham.
Que pega uma mão na massa. A mão na por assim massa. dizer. A nossa universidade, ela é formada, ela é criada para se formar pesquisador e não para se formar o operador daquela profissão. Então, quando você faz a medicina, você termina, você tem o quê? Você tem aquele conhecimento para você ter uma questão de pesquisa. Aquela prática sua, profissional, ela ainda não é bem desenvolvida no nosso país. Nem eu creio assim, que em medicina, engenharia, né, que a gente pega turma de engenharia, matemática, você não tem a prática, a situação real do que está acontecendo. E quando você leva, no caso da gente lá com licenciatura, leva o aluno para uma sala de aula para fazer o seu estágio, fazer a sua capacitação profissional prática, ele fala assim, isso aqui não tem tanta necessidade, não é isso que se acontece, porque você cria uma ilusão de uma pesquisa que não é o retrata a realidade. Então é preciso que se reveja esse programa, se reveja toda essa grade curricular, né, que faça uma atualização de metodologias, de tecnologias, que as universidades sejam equiparadas para atender a necessidade atual, não a necessidade de 10 anos atrás, que é isso quando ela está equipada para 10 anos atrás, que temos que nem isso tem. Então, se a gente pegar umas universidades de medicina, não tem hospitais, não tem laboratórios, não tem nada dentro das universidades. Isso que eu ia falar agora. Então, como que você pode formar um médico, um engenheiro, um professor, uma pessoa qualquer, que não tem uma prática dentro da sua universidade? E aí? Que profissional você está formando? Aí cria uma outra ilusão, que eu tenho que fazer pós-graduação. Aí eu tenho que fazer uma lato sensu, ou um mestrado, um doutorado para me profissionalizar. Aí você vai fazer um curso desse para ter uma formação que era a sua formação na graduação, que é a sua formação devida de graduação. Isso é triste. Então, a gente trabalha, eu vivo disso, né? Da profissional da sala de aula, mas você vê uma realidade dessa, é triste. E você falar isso com outros colegas, vão falar que você não é contra isso, é contra o governo, é contra a política disso, política daquilo. Não é política, não é contra, é realidade. Então, você abriu um número de universidades federais, particulares, em excesso, para atender a quem? Satisfazer a quem? A que necessidade? Os mesmos apadrinhados. Os mesmos apadrinhados. Não está errado, não. Eu estava pensando Descobriu o desabafo. naquilo que o professor falou agora, e eu estava tentando me lembrar, eu entrei na faculdade de medicina, no campus da UFRJ, em 1976. O vestibular era 6 gramas naquela época. E como é que nós fazíamos então, estudantes de medicina? A gente tinha um curso, imagine que na Nacional de Medicina não era um curso fraco, era um curso puxado, que nos obrigava muitas vezes a pernoitar estudando, para poder cumprir com a prova. Mas paralelamente, todos nós fazíamos, aspas, estágios em hospitais. Eu, durante anos antes de me formar, eu fui da equipe G do Hospital Municipal Miguel Couto, chefiado então pelo grande e inesquecível Ronaldo Gasol, professor de cirurgia, chefe dessa equipe. Eu tinha professores da FRJ lá nesse plantão, meu querido Adolfinho, professor Adolfo Milé, que fazia parte dessa equipe também, professores de DIP da UERJ, era uma equipe muito qualificada. E lá eu, como observador, estudante de medicina, aprendi muito na prática aquilo que o senhor falou. Quando eu me formei, para prestar concurso de residência, foi onde eu entrei nos servidores em 1982, eu já tinha uma prática de, por exemplo, numa emergência, saber passar um tubo orotraqueal para entubar o paciente. Era capaz de pegar uma veia profunda, uma jugular, uma subclara, porque eu vi os grandes mestres fazerem isso e aprendi com eles. Nós somos papagaios, a gente... Repete. Bom, eu estou falando de 44 anos atrás. E agora, como é que está a situação? Um sem número de faculdades, infelizmente a maioria delas completamente desqualificadas, estão sendo autorizadas a funcionar. Eu estive, inclusive, neste semestre agora, o segundo semestre, em Brasília, numa reunião patrocinada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, meu querido Eduardo Trindade, Neubart Trindade, é um rapaz extraordinário, cirurgião e presidente do PREMERS,
através de um deputado federal do Rio Grande do Sul, ele conseguiu uma entrevista com o ministro da Educação. E o nosso ponto era exatamente ele queria acabar com a moratória, de tal modo que mais faculdades pudessem ser abertas. Pelo menos o ministro me ouviu. Eu disse a ele: ministro, quantidade depõe contra a qualidade. E a qualidade dos médicos que atualmente estão sendo formados no nosso país, me custa dizê-lo, mas é importante, é ruim. E por que é ruim? Veja bem, uma faculdade abre, os critérios para que se abra uma faculdade de medicina, ou seja, a porta de entrada da largura de um túnel gigante. Qualquer um pode abrir uma faculdade de medicina. Tem que ter hospital escola? Claro que deveria ter. 99% não tem. Ou seja, o aluno paga aí uma mensalidade, pasmem, em torno de 12, 13 mil reais por mês. Eu fiz a pergunta ao ministro: ministro, quem entende de finanças aqui é o senhor, não sou eu, um simples médico, o senhor é um economista conhecido. Tem uma conta que eu, como pai de família, não consigo fazer e ela não fecha. Ele: qual? Eu falei: eu vou pagar 12, 13 mil reais para um filho meu entrar na faculdade e fazer medicina. Eu falei: eu tive o privilégio, a sorte da única filha que seguiu medicina ter passado para o UERJ, por mérito dela, capacidade dela. Mas se eu tivesse que pagar particular, eu teria que pagar isso. E agora o meu estado abriu um concurso para alguns municípios que o salário do médico é R$ 1.200. Que isso? R$ 1.200, 10 vezes menos do custo de uma mensalidade numa faculdade particular. Eu falei: senhor ministro, eu não sou economista e eu passo esse pepino na sua mão. Essa conta não fecha. A resposta que eu recebi é que o teu estado não serve de critério para nada. Ele é paulista. É a opinião dele. Eu consegui, pelo menos, que ele aceitasse para ser avaliada uma proposta, que a faculdade que não conseguisse o índice mínimo de qualificação perdesse para o ano seguinte 20% das vagas. Eu falei: o senhor não vai precisar fechar faculdade nenhuma. Se elas não investirem para melhorar, elas próprias vão se fechar em 3 anos. Sim. Então ele olhou e falou assim: é interessante sua proposta, só está ela no papel. Eu falei: está pronta há muito tempo. Um caminho para o seu gabinete. Não quer ter trabalho, né? Não, ele perguntou, era uma proposta do Conselho, eu fui representando o Conselho Federal de Medicina. Sim. Era uma proposta oficial, porque se um determinado serviço não atende à necessidade da população, ele tem que ter algum tipo de prejuízo. Claro. E as faculdades de medicina que nós temos aqui no Brasil, elas pecam pela falta de qualificação, inclusive no seu corpo docente. Sabe o que está acontecendo, professor Fernando Samir e os ouvintes? O aluno de medicina, ele é literalmente jogado num hospital onde tem um médico que sequer recebe da faculdade para fazer a preceptoria. A faculdade não tem nem como saber se aquele profissional que lá está, ele tem a qualificação necessária para ser um preceptor, como eu sou nos servidores. Tem título de especialização, tem concursos prestados, tem mestrado, doutorado. Não está interessante com isso não. Eles jogam lá, tem um profissional que às vezes a qualificação para atender a própria população não é suficiente, e ele vai multiplicar a falta de conhecimento dele com os futuros alunos. E aí eu entendo porque, me perdoe, porque eu tenho de 30 a 50 denúncias de mau atendimento por dia no estado do Rio de Janeiro. Fale, professor. E muitos desses preceptores são escolhidos por padrinhamento. Ah, sim. Porque os determinados projetos, preceptores têm uma verba de ajuda de custo. Então, eu vou dar essa verba para quem eu gosto. E se ele tem capacidade ou não para fazer aquele trabalho, é o que importa. Aquela velha história, né, professor? Isso está na educação também. Está na educação. Apareceu agora o projeto Residência. Muitos dos preceptores das escolas não sabem nem o que é o trabalho, não estão nem se importando com a formação. Aquela velha história que a gente aprendeu, muito errada, mas que pratica-se muito no nosso país. Aos amigos, rigorosamente tudo. Aos indiferentes, a lei. E aos inimigos, nem ela. Que absurdo. É mais ou menos isso que rege. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, foi muito esclarecedor. Eu, antes de agradecer aos nossos amigos, eu queria informar vocês que eu vou estar de uma mini férias, que afinal de contas faz parte do show. Nós vamos, a partir de amanhã, não faz nada, depois tira férias. Do dia 28 até o dia 3,
eu e a família estaremos em Cabo Frio e não faremos o programa. Depois do dia 3, nós estaremos de volta com o nosso programa e a gente tem mais uma vez que agradecer muito a vocês que pesquisam, procuram, ouvem, mesmo eventualmente, o nosso muito obrigado. E hoje é um dia para comemorar. Nós estamos na passagem do ano com a presença de dois respeitáveis profissionais, nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que reitero, participa dos programas dos meus amigos queridos, o Heleno Rotai, que está na Rádio Tupi, cuidando como sempre, e o nosso querido Francisco Barbosa, meu amigo, meu conterrâneo, e ele até, sendo generoso do jeito que é, disse que eu fui, digamos assim, o precursor da vida dele, porque eu vim antes. Mas ele é que teve um estrelato maravilhoso, se é que a gente pode falar isso. Eu agradeço muito o fato de tê-lo como amigo. E queria deixar bem claro que isso respeito muito o esforço que está sendo feito, não só pela Rádio Tupi, mas também pelas outras emissoras, no sentido de se manter viva diante dessa situação que o país atravessa. Eu estou duramente impressionado e, de uma certa forma, negativamente, vendo as grandes lojas se fechando, Caso que acontecido aqui na Tijuca, por exemplo, com a livraria Saraiva, que há 7 anos atrás eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro na Saraiva, assim como o segundo e assim como o terceiro, e lamentavelmente hoje não está mais e não sei nem o que será, o que vai acontecer. E as lojas de rua, mas há que se comemorar também. Recentemente, baseado aí na notícia dada pelo Jornal Nacional de ontem, houve um aumento considerável nas chamadas lojas de shopping, fechamentos à parte. Então, tomara que tudo isso possa ser em favor do cidadão mediano ou mesmo daquele mais empobrecido. Porque, na verdade, nada adianta altas comemorações quando você, na realidade, não percebe a comemoração daquilo que possa ser dividido pela maioria do povo. Eu cito um exemplo. Outro dia alguém do governo comemorava que o cheque especial, agora, a partir de janeiro, será no máximo 8% ao mês. 8% ao mês. Quando nós somamos todo o nosso rico dinheirinho, aqueles que ainda têm, depositam na poupança e o banco nos paga a enormidade da quantia de 3,7% ao ano. E ainda assim estão comemorando e diminuíram, e é um espanto o que se cobra para empréstimo nesse país. Vamos torcer para que um dia essas coisas mudem. Desculpe, estou falando demais. Doutor Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A sua mensagem de ano novo, por favor. Brasileiro, profissão, esperança, fé. Eu acho que o que move o Brasil é a esperança das pessoas. A gente não pode jamais, em qualquer condição, deixar de acreditar que tudo pode melhorar e há de melhorar, Fernando. As dificuldades são oportunidades. Oportunidades de nós superarmos, oportunidade de nós crescermos. Eu quero me desculpar muito com a tua audiência e com você, Samir, em especial, pela minha, quanto mais ausência de um momento da minha semana especial, que é poder estar aqui interagindo com vocês. Acredito que a partir de 1º de junho, salvo erro, o programa maior, eu vou ter minha vida normalizada. Mas sempre que, como hoje, eu puder estar presente, você não me convide, eu me convido, tá? Com prazer. Você é de casa, pelo amor de Deus. Obrigado, Fernando. É mais um irmão italiano também, quer dizer, tudo gente. Falar em italiano, recebemos uma mensagem de augúrio a Fernando e Samira, de uma boa jornada, um bom ano novo, lá da Pia de Roma. Ei, que maravilha! Augure Percebi. Augure. Meu caro Pedro, a sua mensagem final. Como o doutor Silvio colocou, o brasileiro é um sinônimo de esperança, Há o dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Eu sempre digo ao contrário, que a esperança é a primeira que nasce, ainda que tenha amor em nossas vidas. Então, a esperança está sempre renascendo, porque nós sempre acreditamos que é possível, que podemos melhorar. E aquilo que eu sempre escrevo, às vezes as pessoas acham que é loucura,
né, que eu desejo sempre assim no Natal, Ano Novo, feliz tudo, sempre, todos os dias. Né? Que se a gente tiver o feliz tudo, sempre, todos os dias, Está de bom tamanho. já está de bom tamanho. Né? Perfeito. Então, um bom Feliz 2020 para para todo mundo. todos nós. Feliz né? 2020, abraço grande, namastê. Grande mestre. Vamos nessa. Para todos nós. Nossa saudade, nossa saudade,